Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um podcast. Esse aqui de uma forma um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo até agora, que nós estamos aproveitando algumas solicitações e sugestões de algumas pessoas, de algumas empresas, que pediram para a gente falar um pouco sobre um tema que está bem em alta aí no momento, que é a questão de retenção de funcionários ou retenção de talentos dentro da empresa. É claro que isso é um assunto muito amplo, mas a ideia, o que foi nos pedido, é que a gente colocasse algumas coisas, algumas ideias, com base naquilo que a gente tem presenciado aí dentro das empresas, conversando com as pessoas que a gente treina, com a parte aí de mentoria, a parte de desenvolvimento das pessoas, né? Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esse tema de retenção de talentos e de funcionários. Um ponto importante que a gente vê muito nas mentorias que a gente faz e também nos trabalhos que eu faço de terapia é a questão da liderança, né? Termos uma liderança que se capacita continuamente, fazendo treinamento, se desenvolvendo e o próprio líder também se desenvolvendo. Porque quando o líder se autoconhece, ele é muito mais seguro para tratar com os seus liderados também. Ele pode estar mais empático, ele tem mais condições de entender o que os liderados estão passando também. E nessa questão da liderança, eu vejo que às vezes falha também dentro das empresas onde a gente tem atuado, é a questão das avaliações. Muitas vezes as empresas só têm avaliações com os funcionários uma vez por ano, a cada 6 meses, e a gente vê que hoje, no mundo onde as pessoas querem mais rapidez, onde nós queremos mais melhoria contínua. Onde tudo acontece bem mais rápido, né? Isso, é muito importante a gente ter um feedback mais assim, mais constante. Mais né? constante. Quando acontecem as coisas, as lideranças chamarem já para conversar, para dar o aspecto que dá para melhorar, porque aí existe uma comunicação mais eficaz desses líderes com os funcionários, e os funcionários também têm a opção de melhorar assim prontamente, e não esperar uma avaliação a cada 6 meses, a cada ano, para poder fazer essa melhoria. Então, essa comunicação dos líderes para os liderados e também o feedback dos liderados, né, do time para o líder também é importante. E não só numa avaliação 360 graus, mas fazer isso aí uma coisa mais contínua, mais simples. Não precisa ser uma avaliação formal, uma reuniãozinha com o time, uma reunião individual com as pessoas, onde você faça que toda essa comunicação da liderança com os funcionários seja mais ágil. Então, hoje, a gente vê que para que tenha retenção de talentos, a gente tem que ter mais agilidade nos processos. Você também concorda com essa agilidade? Concordo. Acho que eu gostaria de chamar a atenção em 2 pontos aí dessa sua colocação. Um ponto é o treinamento da gestão, que a gente vê que existem gaps, às vezes dá a impressão que o próprio modelo que se treina a gestão já está um pouco superado, que tem a ver também com essa questão, né, de líderes, liderados, enfim, todo o ambiente de trabalho. Acho que um ponto chave, um ponto importante é a questão do treinamento das lideranças, que tem que ser forte e atualizado. E o outro ponto, essa questão de ter essas conversas, essas discussões, né, entre líderes e liderados mais frequentemente, porque senão acaba também não funcionando. A gente tem que lembrar que o mundo está se movimentando muito rapidamente, né? Então, e essa agilidade não é só nesse feedback entre os líderes e o time. Essa agilidade a gente vê em outras áreas também da empresa que fazem com que as pessoas queiram sair mais rapidamente, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão de plano de carreira, né, de salários.
Falando em agilidade, um outro tema que também está envolvido nessa questão de retenção de funcionários e talentos é a questão do plano de carreira das empresas. Hoje nós precisamos assim de um plano de carreira mais ágil também, porque muitos planos de carreira dentro das empresas foram construídos no modelo antigo. Então, onde as pessoas entravam na empresa e ficavam muito tempo. E hoje nós precisamos pensar em planos de carreira mais ágeis, porque as pessoas, assim, elas estão num projeto, elas estão realizando um bom trabalho, ela tem uma expectativa de uma melhoria no seu cargo ou no seu salário, e isso, às vezes, dentro das empresas é muito demorado. Então, eu vejo nas mentorias que eu faço que as pessoas, às vezes, perdem a paciência. Vai demorar mais de um ano, então eu vou mudar de empresa. É mais fácil, que aí eu já mudo para outro cargo, outro salário e fica mais fácil, porque aqui dentro da minha empresa vai demorar tanto para eu passar de um cargo para outro. Muitas vezes também não se incentiva o job rotation dentro das organizações, e uma forma também do funcionário ficar mais satisfeito é ele passar por outras áreas da empresa, ver outras funções que ele pode fazer, ter outras perspectivas, ter uma visão mais ampla, né? Uma visão mais sistêmica do que acontece nos processos da empresa. Então, eu vejo que falta essa agilidade nos planos de carreira. Muitas pessoas que eu faço mentoria falam, minha empresa tem plano de carreira, mas eu vou demorar 2 anos para passar de um cargo para o outro. E a pessoa não espera. Hoje os jovens querem agilidade, as pessoas querem, nessa era da comunicação, de tudo é rápido, nós não podemos ficar esperando tanto tempo. O mundo é muito mais rápido, nós mesmos, mas as novas gerações mais ainda, estão sempre plugadas, todos aqueles estudos, né, sobre estar ligado a redes sociais, a estar ligado à internet e tudo mais, tudo é ágil, né? Ninguém quer mais perder tempo com as coisas. Então também essa questão de plano de carreira, de toda a tratativa que é dado para os colaboradores dentro da empresa, também tem que ser mais ágil, né? Porque senão não vai estar alinhado com as expectativas deles, né? Sim, um outro ponto importante que a gente vê muito que as pessoas reclamam é a questão da flexibilidade, né, no trabalho, mas você poder fazer mais home office, porque assim, quando teve a pandemia, passou tudo para home office. E hoje a gente vê que muitas empresas já não têm mais essa opção, é tudo presencial. E as pessoas gostaram desse modelo do home office. Então, por que não implantar um sistema híbrido, sendo presencial e alguns dias home office, né? E muitas vezes as empresas elas não têm essa flexibilidade por causa de contrato de trabalhos, por causa de leis, mas precisaria ter um olhar mais diferenciado para tudo isso, né? Se ajustando, né? E assim, a impressão que me dá, acompanhando tudo isso, é que o ponto principal de pessoas ou empresas não querendo mais que as pessoas trabalhem em home office, ponto-chave para mim está na liderança, porque as lideranças não estão acostumadas, ou muitos líderes não se ambientaram a essa questão de você ter o funcionário não presente aqui, mas que você tem o contato à distância com ele. Então, a própria estruturação do trabalho, o planejamento muda, né? Sim. Tem que ser uma coisa muito mais trabalhada nesse sentido, né? Porque a pessoa não vai estar no seu campo visual, não vai estar próximo ali para você conversar pessoalmente, mas a gente consegue fazer o mesmo efeito com a pessoa à distância, né? Então, dá para adaptar, mas o que parece que tem algumas pessoas, e consequentemente as empresas, acabam achando que a saída não é por aí, que isso não ajuda. Mas a gente tem visto e ouvido muitas pessoas que preferem trabalhar, outras não, né? Do mesmo jeito que eu comentei que gestores não se adaptam, às vezes colaboradores também não se adaptam, sim, e isso acontece. Então tem pessoas que querem o presencial, mas tem pessoas que querem o home office e, pela experiência da pandemia,
foi uma experiência positiva por vários motivos, ou porque não tem que perder tempo com deslocamento, ou porque fica mais próximo de família, mais junto da casa, etc. Cada um com as suas explicações ou com as suas visões, mas a gente tem um público que realmente está mais acostumado com isso, né? Agora eu posso trazer também alguns exemplos positivos, né, de empresas que investem em tudo isso que nós falamos. Então, por exemplo, tem empresas que disponibilizam e pagam terapia para os seus funcionários, e isso é muito bom porque os líderes eles têm possibilidade de participar desse programa, fazer terapia individual, e também eles podem indicar para algum funcionário. E um líder com esse equilíbrio maior, né, conhecendo mais as suas emoções, tendo esse equilíbrio maior das emoções, esse controle das emoções, ele pode ajudar muito mais a perceber quando um funcionário às vezes está com depressão, às vezes está com uma crise de ansiedade, e então ele tem muito mais facilidade para orientar o seu time nessas necessidades de cada um. Porque hoje em dia nós temos essa parte da saúde emocional, da saúde mental, é muito importante dentro das organizações. Então eu vejo boas práticas disso também, que empresas que investem, né, nessa Sim. questão da terapia, das mentorias. Outro ponto que eu também já vi empresas fazendo é mentoria para liderança. Então, os líderes eles têm mentores dentro da própria organização, às vezes de outros países, se a empresa é multinacional, onde eles podem conversar sobre como ter boas práticas, fazer benchmark, ter melhores práticas de gestão, o que pode implantar melhor, o que ele não está conseguindo solucionar com a equipe, que ele pode ouvir um líder de outra região ou de outro lugar falar, dar dicas para ele de como melhorar tudo isso. E nada melhor do que uma pessoa que já passou por algo parecido para poder instruir o outro líder que está lá, né? Que é bem o foco aí desses trabalhos de mentoria, né? Sim. Outra questão importante também que as pessoas valorizam dentro das organizações é ter um plano de treinamento bem focado no desenvolvimento de cada colaborador, né? E esse plano de treinamento ter várias opções, não só treinamento técnico, mas treinamentos para desenvolvimento pessoal, treinamentos de MBA, de pós-graduação, às vezes um mestrado, parceria com as universidades. Então, esse plano de treinamento é muito importante para que a pessoa fique motivada. Muitas vezes ela também faz visitas de benchmark em outros lugares do mundo que a empresa tem operação, então isso também ajuda o colaborador a ter mais vontade, a ter mais, querer ficar mais naquela empresa, porque tem esse plano todo de desenvolvimento pessoal e de treinamentos também, né? Você acha esse plano de treinamento Sim, importante? Com certeza, e eu até completaria na sua colocação a questão das ferramentas e metodologias para a solução do problema, inclusive, Sim. né? Porque constantemente o que as pessoas fazem dentro das empresas? Estão resolvendo problemas. E não é só dentro da empresa, né? Na nossa vida pessoal Sim. também, a gente constantemente está resolvendo problemas. A partir do momento que a gente começa a ter contato, aprendizado com ferramentas para solução do problema, para melhoria das coisas, melhoria dos processos, a pessoa consegue aplicar isso tanto na vida particular e principalmente na empresa, né? Porque na empresa a gente está constantemente resolvendo os problemas. Vai dar mais confiança, vai linkar com um pouco do que você falou, porque vai dar mais confiança para as pessoas, Sim. a pessoa vai se sentir melhor, a pessoa vai se sentir mais feliz e o resultado aparece, porque a performance também anda junto, né? A performance das pessoas, dos times vai ser melhor. Ações focadas também no ambiente de trabalho mais agradável, ter lugares, né, onde você pode fazer uma meditação, um relaxamento, um exercício físico, são muito importantes. Mas também, por um outro lado, eu vejo que as empresas às vezes preparam esses lugares, só que tem um ambiente de trabalho muito tóxico, onde não há uma comunicação clara e eficaz,
onde não há um sistema de feedback mais ágil. Então não adianta você melhorar o ambiente físico e não melhorar a questão da comunicação, da liderança mais próxima, do feedback, que também não resolve o problema, não é? Acho que talvez as pessoas acabem esquecendo de dar a devida importância para essa questão do ambiente de trabalho, ou para essa questão mais, podemos chamar de mais mental, né? Ou mais abstrata dentro das empresas, ou dentro do local de trabalho. É claro que tem que ter todo o foco, tem as coisas para fazer, todo mundo tem as suas tarefas, mas a gente tem que estar muito atento a essa questão do ambiente, dessa toxicidade do ambiente, como você comentou, né? Então precisa ser um ambiente mais descontraído, precisa ser um ambiente mais alegre, as pessoas precisam se sentir mais felizes dentro desse ambiente de trabalho, dentro desse local de trabalho, e isso vai só ajudar a reter as pessoas lá. As pessoas felizes acabam se engajando mais, produzem mais, trazem mais resultados, e também aquela questão que toda essa parte da felicidade como um todo, ela é contagiante, né? Então, se você tiver um ambiente de trabalho com pessoas que se sentem bem, pessoas felizes, isso vai ser contaminado para a empresa inteira. E a gente tem exemplos disso aí nas empresas consideradas de administração mais moderna, né? Que a gente vê aí, principalmente essas de tecnologia ou das que começaram como startup. O ambiente de trabalho já é bem diferente daquele ambiente padrão, podemos dizer, mais antigo, né? Nós pegamos muito dessa época, desde essa época que as pessoas entravam numa empresa e a ideia era ficar lá até se aposentar, até não poder mais trabalhar. E ao longo do tempo as pessoas começaram a ver que não era isso que elas queriam, né? Ou as novas gerações, por vários motivos, começaram a enxergar isso de forma diferente. Então agora, o que a empresa tem que fazer? Proporcionar um local de trabalho onde as pessoas vão se sentir bem de estar lá, de estar contribuindo. E aí entra reconhecimento do trabalho, mas principalmente essa questão da gente ter a preocupação central nas pessoas. As pessoas têm que se sentir bem no local de trabalho. Elas têm que se sentir felizes naquele trabalho, né? E tem práticas que as empresas fazem e que às vezes me dá a impressão, né, no contato que eu tenho com as empresas, que o pessoal já está achando que está superado e tal. Uma delas é aquela questão da pesquisa de clima organizacional. Então eu já ouvi algumas pessoas falando, a gente até faz, mas já acha que não é, que já não está atendendo. A minha visão teria que atualizar tudo isso, teria que modernizar, mas o fato em si é importantíssimo, né? O que acontece muitas vezes quando isso não dá certo? Medo das pessoas em responder. Então, assim, tem que ter toda aquela preparação para as pessoas estarem à vontade. Toda a pesquisa, né, tem que ser feita por uma empresa terceira e a direção da empresa não pode agir diretamente, enfim. Aquelas regras que, na verdade, as empresas sabem como fazer. Mas eu acho que é um ponto importante. Sim. Então, assim, tem muita prática que já se faz, mas que às vezes a gente vê que está sendo meio deixado de lado. E, ao contrário, remodelar, sim, sempre é bom. Mas tem que trabalhar com essas técnicas, porque se levanta muita situação que dá para a gente transformar isso em ação no sentido de reter talentos, de reter as pessoas, né? Então, a pesquisa de clima é muito importante para sair com ações, né? Desde que realmente seja feito num ambiente seguro, que o funcionário tenha a liberdade de expressar, que depois não seja voltado contra ele mesmo, e que também venham ações, né? Porque se faz a pesquisa e depois o funcionário vê que tudo que ele falou não foi atendido, causa uma frustração muito grande. Sim. Então, todas essas ferramentas de melhoria no trabalho, de ambiente, de treinamento, elas têm que ter uma consequência, elas têm que ter um plano de ações que seja
implantado, porque As senão... pessoas precisam entender isso, né? Que existe uma movimentação com base naquele levantamento. E precisa ter ações que são efetivadas, porque senão a próxima pesquisa, o funcionário não vai responder mais, porque ele fala, isso não vai dar em nada, isso aqui, né, não vai ser para ter melhoria. Então, acho que o mais importante é isso. Então, eu volto a falar na questão da agilidade. Eu acho que falta muito, a gente está acostumado com prazos muito longos para passar para o funcionário, e hoje em dia as pessoas não têm tempo para esperar, não têm paciência e querem a resolução mais rápida. Então, muitas vezes a pessoa prefere mudar de empresa do que esperar uma solução. Então, as empresas têm que trabalhar com essa agilidade também, para passar para o funcionário soluções mais rápidas e que condiz com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Das internets, das redes sociais, onde a gente tem as coisas todas com muita agilidade, e precisamos levar isso também para a realidade das empresas, né? Outro ponto também que eu observo nas empresas é a própria atuação das áreas de RH, de recursos humanos. Anos atrás, ou quando a gente começou a trabalhar, a gente pegou uma época de áreas de RH fazendo esta gestão mais direta das pessoas, né? Desde lá da contratação, das avaliações, etc., eram áreas muito mais fortes, né? Depois, ao longo do tempo, isso foi sendo passado para as áreas, uma parte acho que teria que ir para as áreas, para a gestão das áreas, então isso faz parte de uma evolução, com certeza, mas o que eu vejo é que em muitas situações ou muitas empresas, as áreas de RH, de recursos humanos, acabaram ficando sem ter muita atuação nas pessoas, no sentido de avaliar performance de pessoas, e não deixar só o gestor, que como a gente falou, muitas vezes ele também não está preparado ou não tem a bagagem suficiente, né, a capacitação suficiente, nesse sentido de poder fazer uma avaliação mais precisa, mais justa, de entender, né, o que o colaborador precisa, e isso tudo começa a gerar ou pode gerar um ambiente de trabalho ruim, né? Sim, muitas vezes também o funcionário ele vai levar essa insatisfação para ele no RH e muitas vezes não é atendido. Por quê? Porque existe toda uma questão aí do plano de carreira da empresa que muitas vezes não tem o que fazer. Mas aí é que poderia se criar caminhos mais ágeis, promoções mais ágeis, principalmente se é um talento que os gestores querem investir, querem reter dentro da empresa. Então, nós precisamos criar modelos mais modernos, mais ágeis para esse funcionário que a empresa quer reter também. Porque senão ele vai sair, ele vai querer mudar de empresa. E tem que ter as pessoas experts em pessoas para ajudar nessa tratativa toda, né? É por isso que eu citei as áreas de RH, que eu acho que elas perderam muita força ultimamente, e que agora a gente até vê algumas empresas que estão recompondo essas áreas nesse sentido. Então, uma parte tem que ser, ou talvez a parte principal, é o gestor direto. Sim. Mas o RH tem que acompanhar tudo isso, porque eles têm a expertise em pessoas, né? Em entender pessoas. Outro ponto que eu acho que é importante dentro desse contexto que a gente está conversando aqui é a questão de desdobramento de metas. A gente ainda vê desdobramentos de metas aí dentro das empresas que não se conversam muito bem ou não tem uma ligação muito direta. O que você acha sobre isso, Roseli? Porque muitas vezes o desdobramento de metas da empresa não está linkado com o plano mestre da empresa, né? Com um plano maior. Então fica uma coisa que desconexa, né? Então por isso que é importante esse desdobramento de metas ser desde o topo até a base, com a participação de todos os gestores, para que as metas elas tenham uma ligação, né?
para que os objetivos tenham um porquê e que as áreas conversem e não sejam objetivos diferentes entre áreas, né? E o próprio desenvolvimento das pessoas, ou esse plano de desenvolvimento das pessoas, também tem que estar alinhado bem próximo dessas metas da empresa, que é para todos andarem juntos, né? Então, o ponto-chave de muito do que a gente falou tem a ver com a gente se preocupar mais com o ambiente de trabalho. Nós temos que ter ambientes de trabalho dentro das empresas onde as pessoas se sintam melhor. E o ambiente de trabalho, muitas vezes o pessoal pensa na parte mais física, né? Sim. E não é isso, né? A gente tem a parte psicológica, a parte mental. Como o Luiz falou, muitas vezes a empresa quer melhorar o ambiente de trabalho, ela começa pela parte física. E aí coloca lá ambientes lá para jogos, mesa de ping-pong, locais para lanche, locais para você ter um lazer, só que não faz o resto, não faz a outra parte da lição de casa, que é o treinamento da liderança, a comunicação mais eficaz, onde os funcionários tenham mais liberdade para trabalhar, onde eles possam também serem ouvidos. Não só o feedback tem que ser dos líderes para o time, como do time para os líderes também. Só que se nós temos uma liderança que não ouve, que não quer saber disso, de querer melhorar a sua gestão, não adianta a gente organizar a parte física e o funcionário vai ficar sobrecarregado mentalmente, ele vai ficar mais ansioso, pode ter tendência a ficar deprimido. Então, é muito importante trabalharmos os outros aspectos. Todos aqueles que nós comentamos nesse podcast, eles vão muito além de só arrumar a parte física para o funcionário ter um descanso, ter um local agradável para ficar. Então, ele vai muito além dessa parte física. Isso que é importante. Tem que pensar que além da parte física, tem toda uma parte psicológica, uma parte mental, que acompanha tudo isso, né? As pessoas vivem com isto. Então, a preocupação por esta parte mais psicológica do ambiente de trabalho tem que ser um foco aí, porque até então não era dada essa importância, né? Então, as pessoas precisam se sentir mais contentes, mais felizes no ambiente de trabalho. E isso vai alavancar a própria produtividade delas, vai estar alinhado com essa questão de retenção de talentos, que a pessoa vai querer continuar a trabalhar naquela empresa ou daquele jeito. Eu acho que um livro bem legal que fala um pouco desta parte, né, ligada à psicologia positiva, é aquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu acho que ele tem umas abordagens bem interessantes, que é uma pesquisa relativamente recente, né, que foi feita, com foco nessa questão das pessoas felizes, a performance no trabalho. E tem abordagens aqui do tipo, né, que vários estudos demonstram que a felicidade precede importantes resultados e indicadores de prosperidade. Então, o que eles começaram a ver é o seguinte: as pessoas felizes contaminam outras pessoas que trabalham próximas, acabam contaminando todo o ambiente de trabalho, no bom sentido, né, com a felicidade. E aí tem, dentro dessas pesquisas, mostra que, independente se isso é presencial ou se isso é à distância, mas os contatos que a gente tem, a gente acaba transmitindo toda essa felicidade. E as pessoas com esta felicidade mais à flor da pele, elas produzem mais, elas trazem melhores resultados, né? E isso vale tanto para os colaboradores quanto para os líderes. Então, lá no livro ele fala algo do tipo que CEOs felizes são mais propensos a liderar equipes mais felizes e saudáveis e criam um ambiente de trabalho propício ao alto desempenho, que é o que a gente busca, né, dentro das empresas, ter lá os times de alta performance e tudo mais. Então, isso tem uma contribuição muito valiosa e muito forte, né? Por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque para o líder estar bem com ele mesmo, estar alegre com o time, ele precisa se conhecer mais. Precisa conhecer quais são os seus pontos positivos, quais são os pontos a melhorar,
trabalhar nos seus pontos a melhorar, porque aí ele vai ter mais equilíbrio, ele vai saber lidar melhor com as suas emoções, porque nem todo dia a pessoa vai estar sempre feliz. Então ele precisa, a liderança precisa se conhecer para poder também lidar com as suas frustrações, lidar com as suas raivas, lidar com os momentos difíceis. Como o Luiz falou, quando tiver muitos problemas, saber usar metodologias para resolução de problemas e não ficar só correndo atrás dos problemas sem usar uma metodologia que vá atacar a causa raiz. E se além de aumentar a chance de resolver os problemas, vai dando mais confiança para as pessoas. Sim. Esse é um ponto bem importante. E você faz trabalhos mais completos também, porque quando você usa a metodologia, quando você usa o time, os recursos que precisa, cada um fica mais empenhado para que esse problema não volte a se repetir, porque senão toda hora você está tendo que resolver o mesmo problema. Então esse empenho do time, da liderança, ajuda muito a ter menos frustração no trabalho. Então, como o Luiz falou, essa felicidade acaba contaminando o ambiente de trabalho. E quando tem problemas, não ficar reagindo, sendo assim, reativo aos problemas. Pensar qual oportunidade que eu tenho para resolver esse problema de vez, para acabar com esse problema dentro da empresa. Mesmo que eu faça um trabalho mais longo, com um time que vai olhar para esse problema e vai atacar a causa raiz dele, fazendo com que ele não volte a acontecer. Não seja um problema que fique ali por anos. Isso também motiva os funcionários. Porque senão os funcionários falam, esse problema já é velho aqui, ninguém resolve, então não tem o que fazer. Isso desmotiva as pessoas. Então, entrar com metodologias de solução de problemas, treinamentos para a equipe, faz com que os funcionários fiquem mais motivados a resolver os problemas crônicos da empresa também. E às vezes um problema crônico ele pode levar mais tempo para resolver, você tem que usar a metodologia, você tem que usar mais o potencial das pessoas, o potencial da liderança, mas com certeza isso vai impactar positivamente para que os funcionários eles não fiquem falando, essa empresa não resolve os problemas, aqui sempre é sempre igual, nunca vai resolver isso. Então isso é um ponto também de retenção de talentos que eu vejo, como você falou, muito importante. Sim, com certeza. Uns trechos aqui do livro que eu acho interessante. Pessoas que expressam mais emoções positivas ao negociar acordo foram sempre mais eficientes e bem-sucedidas do que pessoas que, com uma postura mais neutra ou negativa. E aí eles têm a linha lá, a abordagem deles, para a gente buscar sentido em tudo aquilo que a gente faz, e os líderes têm que passar esse recado para os seus liderados. A ideia é elevar o estado de espírito para uma condição mais positiva e aproveitar todos os benefícios da felicidade. E aí o interessante, tem uma parte lá que eles dão dicas de como fazer isso. Primeiro passo, meditar. Assim, é tratar da pessoa, né? Sim, é o autoconhecimento, isso que eu estou falando. Exatamente. Então, eles falam meditar, criar expectativas para aguardar algo agradável e não ficar pensando nas coisas ruins, né? E a meditação vai servir para te direcionar para aquilo. Fazer ações conscientes de ajuda as pessoas, ajuda aos próximos, ambiente de trabalho. Que é um ambiente melhor de trabalho do que quando um colega de trabalho nos ajuda a resolver alguma coisa, a desenroscar, né, algum problema lá que a gente está tendo. E depois eles entram com outras coisas, que a gente até já comentou em outras ocasiões. Fazer exercício físico, cuidar de alimentação e assim vai. Ou seja, é a gente partir para a felicidade mais plena. E isso tem que estar presente na nossa vida particular e no ambiente de trabalho também, já que a gente passa muitas horas no ambiente de trabalho, não é? Outro ponto bem interessante que tem aí no livro, que para mim acho que assim é uma ideia que a gente não deve esquecer dela, e isso tem pesquisas, tem toda a comprovação, tem a ver com a formação de redes neurais, etc., em nossos pensamentos, mas que tem a ver com aquela história de como a gente enxergar as coisas.
diante de um problema, como a gente reagir. E lá eles colocam uma parte que é bem interessante, onde fala que diante de um problema, de uma adversidade, basicamente o ser humano tem 3 caminhos a seguir, ou seja, o nosso cérebro, o nosso pensamento vai buscar uma dessas 3 situações para seguir em frente. A primeira, que acaba sendo aí a mais comum, né, é a gente ficar rodando em cima do mesmo problema. Pô, deu errado, tá ruim, nossa, e né, ser bem pessimista e até amplificar aquele problema lá. Sim. O outro caminho, que também acontece conforme a gente se depara com esses problemas, é a gente já pensar então que como eu tive um problema aqui, eu vou ter problema em outras coisas. Então outros trabalhos que eu estou fazendo também não vão dar certo, outros projetos que eu estou fazendo também não vai dar certo, porque esse não deu. Ou seja, além de ampliar o que está acontecendo, eu ainda estou transferindo para outras coisas. E também isso acaba atraindo mais problemas. Então a chance de dar errado também aumenta. E o terceiro caminho é a gente parar, entender o que aconteceu, saber ou lembrar que na nossa vida existem partes boas e partes ruins, que das coisas que a gente faz, a gente está em constante aprendizado, então a gente pode ter fracasso em alguns pontos, podemos errar em alguns pontos, aí aproveitar esse erro, olhar de uma forma um pouco mais fria para tudo isso, aprender com os erros, e dali tomar impulso para poder reverter situações e daí pensar, esse aqui não foi muito bem, mas o outro trabalho, então agora eu vou, por exemplo, lá dar uma atenção maior, me empenhar mais e vou fazer com que aquele trabalho vai dar certo. Ou seja, a gente já estar acreditando que aquilo vai dar certo e não ficar só com os pensamentos negativos, né? Então ele está bem focado nessa questão do pensamento positivo, dessa psicologia positiva, né? Sim, e voltando para a retenção de talentos associada a esse tema que o Luiz falou, então é muito importante que a gente tenha uma melhoria contínua de cada indivíduo da empresa, seja ele um participante da equipe, ou um líder, ou um gestor, ou um diretor, e também o aprendizado contínuo das organizações, que é aquilo que nós já falamos, as organizações que aprendem. Porque se a gente tratar o erro como culpado, como punição, isso aí é um modelo antigo de ver os erros. E muitas vezes a gente vê que isso aí também limita as pessoas e deixam elas mais estressadas também. E a gente vê isso acontecer. A gente vê acontecer. Olhar o erro como uma punição, como uma... Não, a gente tem que olhar o erro como uma oportunidade de aprendizagem. Então, esse não deu certo, mas eu posso fazer um outro trabalho mais sistêmico dentro da empresa para que esse erro não volte a acontecer. Isso aí engaja mais as pessoas e faz também com que fiquem mais motivadas e mais felizes no trabalho. E não ficar olhando o erro como uma punição ou como uma forma totalmente negativa. Isso também faz com que as pessoas se engajem mais e fiquem mais também querendo participar daquela organização, porque são organizações que aprendem, são organizações que documentam seus trabalhos e aprendem com seus erros. A gente acaba ouvindo muito dentro das empresas que isso é um tema muito complexo, difícil de lidar. Se a gente já começar com este mindset, a gente não vai conseguir chegar numa solução, né? Então, assim, é uma situação, como a gente já colocou, as coisas vão evoluindo, as vidas das pessoas vão evoluindo, a forma, né, de viver vai mudando, novas gerações vão entrando no mercado de trabalho e o que falta é ir adaptando, entender toda essa movimentação, ir adaptando e pensando em todos esses pontos, alguns que a gente comentou aqui, que são bem relevantes, no sentido de proporcionar um ambiente de trabalho muito melhor para as pessoas, sem esquecer desta parte psicológica ou mental,
porque muitas vezes a parte mais física ela é mais visível, né? As pessoas conseguem enxergar ou entender com maior facilidade. E também sempre tendo como base a melhoria contínua, como eu tinha falado. A minha empresa já tem um bom plano de carreira. Tá, mas o que eu posso evoluir nesse plano? Como que eu posso ser mais ágil? A minha empresa já tem um bom treinamento para líderes, mas como que eu posso fazer um treinamento melhor? Como que eu posso ser mais ágil nesse treinamento? Como que eu posso fazer um feedback melhor? Eu tenho que estar sempre constantemente pensando em evoluir esses processos. Porque, como o Luiz falou, as gerações vêm aí com outra expectativa, mais ágeis também, querendo resultados mais rápidos. E se eu não fizer um processo de melhoria contínua nos meus processos de retenção de talento, eu vou estar sempre ultrapassado, né? Certeza. E assim, o que eu reforçaria nessa sua colocação, Roseli, é que mesmo essas empresas que já têm plano de carreira, que já têm pesquisa de clima organizacional e etc., que já tem toda uma estrutura montada em cima disso, só deve estar constantemente se questionando e melhorando. Melhoria contínua, né, como você falou. Então, só teria que ver, tá bom, mas não precisamos ainda melhorar um pouco? Não temos que focar um pouco mais nessa eu tenho todas nova geração que está entrando aí no trabalho? Eu diria assim, eu tenho todas essas questões aí que nós abordamos, eu tenho todos esses processos, só que meus talentos estão indo embora da minha empresa. Então, será que meu processo é eficaz? Será que eu estou tendo realmente, ou ele é um processo já ultrapassado e lento para o que eu preciso no momento? Então, sempre se questionar isso, cada vez que um talento sai da sua empresa e que você gostaria que ele ficasse. Então, como que eu posso melhorar os meus processos de retenção de talento na empresa para que isso não aconteça? Sempre está refletindo sobre isso, que nem você falou. Sim. Né? Ok, pessoal. Então, hoje a conversa foi direcionada para retenção de talento dentro das organizações, como a gente comentou no começo. Algumas pessoas e empresas nos pediram para a gente fazer algum comentário com o nosso ponto de vista, né? Tem muitos estudos, inclusive, sobre isso, né? Mas era para a gente dar fazer esta colocação com nossa experiência, com o nosso ponto de vista, né? E é isso. Então, a gente pede que vocês se inscrevam no canal, que se gostaram do vídeo, dêem um like e coloquem nos comentários que outros temas vocês gostariam de ouvir, que nós estamos aqui, né, como esse tema que o Luiz falou, nós aproveitamos sugestões de vocês para incluí-lo. Então, mais sugestões são bem-vindas também. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Obrigado aí pela participação.